Deixa eu só ver se a gravação... Ah, começou a gravar, então oficialmente boa noite para todo mundo. Vocês vão reparar, não sei se vocês vão escutar. Não, vocês estão ouvindo uma música? Não. Não? Então tá bom. Não, então a gente não vai falar sobre isso. Eu não vou falar sobre isso. É que o nosso vizinho está fazendo um modão aqui do lado. É o mesmo vizinho que a galinha voou essa semana passada. Mas são as músicas sertanejas antigas, assim, pelo menos, não são essas coisas que fazem hoje, que são muito... Não sei nem por que chama sertanejo, porque não tem nada a ver com o sertão. Maravilha. Mas modão é quando eles ligam aquelas músicas antigas. Década de 60. Mas é melhor antiga do que essas atuais, né? Bem melhor. Não, é muito melhor, só que ele resolveu fazer um modão alto, entendeu? Ah, tá. Mas não tá pensando. Não, quando é esse modão, não me incomoda, não. Os dois vizinhos aqui, a vizinha do lado de lá, ela é uma família daquelas que se reúne todo sábado e domingo, com muito neto, e muito bisneto, e muito... Você escuta eles conversando e rindo alto o dia inteiro, é uma maravilha. E esse aqui do lado gosta do modão. É bem de vez em quando. São vizinhos ótimos, mas é que eles gostam de muitas reuniões em família. É uma coisa boa, obviamente, né? Sim, sim. O microfone não pega, não. Diga, Luísa. Não, o microfone não pega esse som assim. Então, o microfone não pega, então, tranquilo. De vez em quando eu vou dar aula aqui sábado, tem umas gargalhadas ali. Aí teve um dia numa aula, eu falei assim, mas que gargalhada é essa? São os netos e bisnetos da vizinha. Deixa ele lá. Bom, vamos trabalhar então. A gente está nos 6 paradigmas do gozo, lembrando, só para atualizar, né? Tá virando uma boneca russa, né? Que tem uma boneca, dentro da outra boneca, dentro da outra boneca. Então, só para atualizar, a gente está trabalhando com a tese de doutorado sobre o sujeito contemporâneo da Ondina, que está no nosso grupo do WhatsApp. Quando nós chegamos no capítulo sobre o gozo... Então, nós falamos sobre, lá no trajeto dela sobre sintomas, sobre identidade, a gente falou sobre o S1, vocês vão lembrar. E agora a gente entrou no capítulo sobre gozo. Sobre gozo, né? E aí, o capítulo sobre gozo, ela se orienta pelos 6 paradigmas do gozo Jacques Miller. Nós resolvemos ir para os 6 paradigmas do gozo, né? E na fonte dela. Estando na fonte dela, a gente chegou no primeiro paradigma, que era o gozo imaginário, o segundo, gozo simbólico, o terceiro, gozo como impossível, gozo como transgressão, que é o seminário 7. E aí nós paramos num parágrafo, num parágrafo aqui sobre Antígona, o Lacan vai se deter durante um pedaço do seminário sobre a história da Antígona, do Sófocles, e surgiram umas discussões muito interessantes, né? O Jacques Lamillard estava relacionando, eu vou até reler o parágrafo, relacionando a Antígona com o gozo como transgressão, né? O gozo sendo algo, né? O gozo sendo da ordem lá de Da Jing, que é um gozo real. Só é possível o gozo nesse paradigma por um forçamento, ele diz, por uma transgressão, mas uma transgressão assim que no nível do limiar daquilo que é civilização, daquilo que é humano, né? Um autor que ele vai dar como exemplo, né, das histórias, ele narra esse tipo de transgressão, é o Marquês de Sade, né? Tá, aí vamos lá na página 14, mas vocês estão com o seminário 7, que eu até mandei mensagem, não sei se vocês viram. Lembrando que quem não tiver a obra do Freud e do Lacan, na descrição dos grupos tem as pastas com a obra completa do Freud, todas as traduções, e a obra completa do Lacan, tanto os seminários publicados como os não publicados, estão todos lá. Se por acaso alguém não tiver, só entrar lá, abre o seminário 7, que é o que a gente vai usar hoje. Aí, desse parágrafo do Miller, a gente vai falar algumas coisas sobre Antígona, quer dizer, a leitura do Lacan de Antígona. Abram primeiro na página 14 dos 6 paradigmas do gozo. O primeiro parágrafo, página 14 dos 6 paradigmas do gozo. No primeiro parágrafo, ele diz assim, ó, nesse paradigma, onde o gozo é valorizado fora do sistema simbólico, não existe acesso ao gozo senão por um forçamento. Quer dizer que ele é estruturalmente inacessível, a não ser por transgressão. Daí o elogio da transgressão heróica,
e essa população de heróis que começam a invadir o seminário de Lacan. É, aliás, a grande figura de Antígona, ele vai dedicar 3 capítulos a Antígona, que aparece aqui em primeiro plano como franqueando, liberando a barreira da cidade, a lei, a barreira do belo, para avançar até a zona de horror que o gozo comporta. Veja, ele está relacionando Antígona porque Antígona vai... o campo do grande outro ali, que é... Como os papéis com o nome dos personagens? O campo ali do grande outro em que está inserido Antígona é Tebas, né? E o rei de Tebas, Creonte, estabelece uma lei, determina né, a ordem do rei é uma lei, né, tem o valor estatuto de lei, e ela desobedece, né? Então, ao desobedecer, né, a ordem do rei, que ele, de algum modo, a figura, né, o grande outro está encarnado nele, ele é um tirano, né? Então, a pena, a princípio, é a pena de morte, mas a gente vai ver que não vai ser bem isso que vai acontecer. E aqui ele está relacionado com o gozo, a gente vai ver que lá nesses capítulos sobre Antígona, o Lacan não vai falar de gozo, o Lacan não vai falar de Das Ding, mas ele está falando desse limite entre o que é o civilizado e o que é o humano, né? O campo do humano é o campo do simbólico, e o campo do inumano, né? E vai relacionar isso com o que ele chama de um desejo, né? Um desejo radical, um desejo puro e tal. A gente vai se localizando aos poucos. Então, aqui mas o Miller, né, relaciona Antígona com a zona de horror que o gozo comporta, esse gozo transgressivo. Um heroísmo do gozo, escrito por Lacan como uma espécie de sinfonia fantástica, como que erguida por si mesma, devendo renunciar ao rumor do simbólico do imaginário para alcançar o dilaceramento do gozo. Aí surgiu uma discussão aqui, né, quem estava na aula vai lembrar, e eu achei que a discussão foi interessante, e daí resolvi ir ao texto da Antígona e ao Seminário 7. Não precisa estar com o texto da Antígona, só o Seminário 7. Só para localizar vocês aqui, não é localizar, porque depois isso vai ter sentido, né, durante a leitura de trechos, né, da obra do Lacan. A gente vai fazer a leitura de trechos e comentar. Eu queria ver que vocês vissem que quando fala nesse sentido de transgressão, o rei, né, o Creonte, determina que ela não pode enterrar o corpo do irmão, que o irmão teria cometido uma vilania contra Tebas e tal, e ela joga pó por cima, né, que tem o significado de enterrar, e faz as libações, que é jogar bebida, o vinho em cima, e então ela acabou realizando o que não poderia, ela transgrediu no limite, né? E qual que é a posição assim da Antígona, né? Acho que tem são 3 frases, 2 ou 3 frases aqui que demonstra a relação dela com a lei, ou pelo menos com a lei da cidade, né? A gente está na cidade-estado, que é Creta, né? Essa lei que a gente fala do simbólico, né? A posição que ela toma. Na página 68, aqui, não precisa olhar, só eu tenho essa edição. De todo jeito, lembrando, eu mandei no grupo também a trilogia tebana, né? Que é o Édipo Rei, o Édipo em Colono e Antígona é a terceira. Eu mandei para vocês o PDF no grupo também. Sim. Há um momento aqui, na página 60. Um minutinho aqui para me localizar. Tem o coro e tem o corifeu. O corifeu é uma espécie de líder do coro. E o coro, você sabe, o Lacan define o coro como pessoas que sentem, têm um afeto. Mas o coro, ele tem meio que a ideia de... É como se fosse a opinião pública. Ontem a gente estava até brincando. A Lila falou que o coro parecia o super-eu. Mas assim, lá na forma, quando é definido em estudo das tragédias, ele é uma espécie de, acho que é opinião pública. Então ele fica comentando as coisas, né? E é bem importante a dinâmica da peça e o que ele fala. E aí o Corifeu diz assim, ó, ele falando sobre Antígona. Ele define ela, isso é importante, senhora de sua própria lei. Senhora de tua própria lei.
Então, ver a relação dela, essa definição ela é marcante, ela é de se anotar, assim. Tá no... Tá mais ou menos, os versos são numerados, é o verso 820 e 821. Se anotar o verso, depois vocês podem achar. Senhora de tua própria lei, viva, só tu entre os mortais baixará o Hades, que é o reino dos mortos, né? Então ela faz uma escolha que vai levar ela a ser a única viva a baixar ao mundo dos mortos. Ela fica numa condição de morta-viva, ela não é nem morta nem viva. Aliás, ele diz assim, no trechinho maior, gloriosa, o Corifeu diz, gloriosa e acompanhada de louvor, te encaminhas ao recinto dos mortos, sem feridas de enfermidades molestas, sem golpes de espada voraz. Senhora de tua própria lei, viva, só tu entre os mortais baixará entre o Hades. Ele está falando que ela te encaminhas ao recinto dos mortos porque ela está indo para a condenação dela no alto de uma colina, tem uma espécie de caverna de pedra, uma coisa assim que é fechada, né, onde ela vai ficar enterrada viva, né? Então, ela é senhora de sua própria lei. É uma definição do coro. E aí, na página 68, aqui, eu estou falando a página como se vocês estivessem... Mas só o verso. Eu vou falar um verso. Do verso 905 em diante, né, até mais ou menos o 920, porque é o seguinte, o Lacan vai até abordar isso, ele vai dizer assim, você pode dizer que ela estava fazendo o que ela estava fazendo, né, em nome de uma espécie de um respeito, né, uma ordem familiar, né, o irmão dela que ia ser enterrado sem as devidas honras. E tem uma coisa, a pessoa que não era enterrada, e não era enterrada com a devida cerimônia, ela não baixava o Hades, né? Então era uma anormalidade, né? É um morto que não ia para o reino dos mortos, né? Então é bem grave. Então a gente pode dizer que ela é movida por uma justiça, né? Porque olha só, por que dá para dizer, e daqui a pouco eu volto para o texto, que ela é movida por uma justiça, né? Dá para pensar assim também, um senso de justiça, porque os irmãos dela, Etéocles e Polinices, com a morte do Édipo, eles começaram a lutar pelo poder, para quem ia ser o rei, começa uma disputa. E o Édipo tinha jogado uma praga, uma praga. Ele diz assim que os dois filhos, que só os filhos homens tinham direito ao trono, e que os dois filhos iam lutar e eles iam se matar mutuamente. Os dois iam lutar até os dois morrerem. E aí eles estão nessa disputa após a morte, e eles acabam tendo uma conversa, eles fazem um acordo que cada um vai governar um ano. O Etéocles governa o primeiro ano, no segundo ano ele deveria entregar o governo para Polinices, e assim eles iam alternando. Só que quando termina o primeiro ano, Etéocles dá um alto golpe. Vocês já ouviram falar de gente dando alto golpe de Estado? O Etéocles dá um alto golpe, ele não sai do poder. E como o Polinices está reclamando o trono, e pelo acordo era de direito o trono, o Polinices foge para uma cidade que é inimiga de Tebas, que se chama Argos. Ele vai para Argos, o Polinices vai para Argos. Mas veja que ele foi expulso, né? Provavelmente ele ia ser morto. E então ele se casa com a filha do rei de Argos, que agora me foge o nome, e ele convence o rei de Argos a emprestar forças armadas, né, um exército, né, para ele ir até Tebas e tirar o irmão do poder, e tomar o poder. Então veja, ele está atacando Tebas, que é a própria terra, mas ele está atacando Tebas, que é a própria terra, porque o Eteócles não cumpriu com o acordo que eles fizeram, né? E aí, essa é a história. Ele vai atacar, e na luta, todos os soldados de um lado e de outro morrem. Inclusive, vai ter uma luta particular entre o Etéocles e o Polinices, e os dois se matam, né? Um mata o outro. E o homem com o parentesco mais próximo do Édipo é o Creonte, que é cunhado do Édipo. Então, o Creonte assume, né, com a morte dos dois, o Creonte assume.
E o Creonte vai decidir que o Polinices atacou Tebas, então ele atacou a cidade, né? Ele atacou o seu próprio povo, é assim que ele vai ler a história, e então ele não vai ter direito ao enterro digno, ele não vai ter direito a um enterro, na verdade, um sepultamento, e o Etéocles é enterrado com todas as pompas e honras de quem defendeu a cidade de Tebas. Veja que é uma interpretação do Creonte. Então, sabendo disso, a gente pode ter uma... bom, é o irmão dela, um irmão dela que não vai ser sepultado, tem um senso de injustiça, ele não seria, né, um vilão exatamente, só que, na verdade, o que a gente vai ver, e a gente vai entender por quê, Antígona não está nem aí para o fato de o irmão, se ele é um vilão, se ele não é, ela não discute isso. Simplesmente ele é o irmão dela que não vai ser sepultado, e isso basta para ela. Se ele é um vilão, se ele não é. Aí lá no verso 905, ela faz uma fala, o Lacan vai abordar isso, ela dá a verdadeira razão. Então pode ser por justiça, porque ela está lutando contra um tirano, porque a gente pode achar vários motivos nobres, assim, mas ela explica, olha só, por que ela não vai abrir mão, por que ela vai morrer defendendo, né, ela vai fazer o sepultamento e vai ser condenada à morte, ela não vai, nada vai barrá-la. Nenhuma lei vai barrá-la. Ela é a sua própria lei. Se eu fosse mãe e vítima, fosse um de meus filhos, se um dos filhos dela morresse, né? Se meu marido se corrompesse morto, eu não teria realizado este trabalho contra a determinação dos cidadãos, da lei. Obediente, a que norma digo isso, né? A que norma que eu obedeço para desobedecer a lei da cidade? Morrendo meu esposo, poderia ter outro. Morrendo meus filhos, eu poderia ter filhos de um outro homem. Então, esposo, eu poderia ter outro. Filhos, eu poderia ter filhos de outro homem. Mas irmão, visto que pai e mãe foram recolhidos à morte, Édipo e Jocasta estão mortos, né? Jamais será possível que outro floresça, que floresça outro irmão. Esta é a lei que me orienta. Então, né, a gente pode ter vários motivos nobres, ela é uma heroína, a heroína da peça, a gente tem o hábito de entender o herói só, né, como uma figura, não sei se todo mundo tem, né? Eu, às vezes, entendo o herói, né, tem uma coisa meio comum, que é uma figura plana, simples, né, que ela é boa, que ela luta contra o mal, né, quer dizer, não é esse tipo de heroísmo que está em jogo na tragédia. Né, o heroísmo dela tá nisso, né, e ela enfrentar a lei da cidade em nome de uma lei, que é essa que ela acabou de descrever, que é a própria lei, e é essa lei que me orienta. Ela chega a dizer que são os deuses também, né, são a lei dos deuses, mas como Lacan aponta que a lei dos deuses não é uma lei escrita, né, então... mas, assim, queria que vocês guardassem isso, né, o verdadeiro motivo é esse, e ela diz que... né, o Corifeu comenta que ela é a própria lei, ela é a lei de si própria, né? E só mais uma coisa aqui, da peça, entre o verso 1065 e 1070, o Tiresias vai fazer uma admoestação, vai dizer pro Creonte que isso que ele fez, não sepultar, né, um morto, que isso... vou direto na frase aqui, ó. Ele vai dizer assim, que você condenou a fazer isso, você condenou ao não sepultar o Polinices, você condenou um morto a ficar no mundo dos vivos, né, o corpo dele está lá, e não, né, ele não desce ao Hades sem o sepultamento, e você condenou uma viva ao mundo dos mortos, à medida que a Antígona está, né, tá nessa caverna fechada, né, ela está fora de contato com o mundo humano. E aí o Tiresias adverte ele dizendo, o que fizeste não é permitido nem a ti, nem aos deuses lá do alto. Ele está apontando aqui uma coisa que é importante, ele está excedendo também, ele está fazendo algo que a lei está dizendo, a lei humana, né, não permite,
você como rei não tem autoridade para isso, porque nem os deuses lá de cima regem sobre essas questões da morte, né? Os deuses lá de baixo do Hades são os que regem sobre essas questões, e eles são aqueles, é nisso que a Antígona vai se amparar também para dizer que essa regra do sepultamento, né, que todo morto tem direito a um sepultamento, isso é uma regra dos deuses ínferos, né, os deuses lá de baixo. Né? Então, veja, também o Creonte comete um erro. Né? A diferença é que a Antígona vai cometer uma transgressão num nível que vai levar ela a essa condição de morta-viva. O Creonte faz um erro de julgamento, Lacan vai chamar, e na própria peça é chamado assim. Né? E o Tiresias avisa para ele a consequência para isso. E a palavrinha importante em grego é hybris ou ubris, que é o deslimite, é quando você passa do limite. Uma coisa que é típica na mitologia grega, se qualquer ser humano disser que ele tem algum poder, qualquer poder, né? Tinha uma tecedora, uma tecelã, que dizia que tecia melhor do que Atenas. Ela, né, se ela tecia melhor do que Atenas, ninguém sabe. Ela se comparou a Deus, ela cometeu a híbris. Ela passou do limite, ela passou do limite da medida humana das coisas. E a Atena, sempre vai acontecer uma coisa terrível. A Atena transforma ela numa aranha. Né? Então, isso é um exemplo de híbris. O que ele está apontando aqui é um exemplo de híbris. Nem os deuses lá de cima têm autoridade para decidir o que você decidiu. Mas isso está mais no fim da história, né? Aí tá, vamos lembrar ficar com essas informações aí. Eu vou fazer um negócio, a gente vai experimentar, vamos ver se dá certo, tá? Esperando que todo mundo esteja com o texto aí, a gente vai lendo pontualmente. Seminário 7. O Seminário 7, na página 300... Você quer que eu projete? Não precisa, não. Não? Então tá. No primeiro parágrafo, a tragédia diz-nos e ser-nos-ia difícil não levarmos em conta uma definição que aparece apenas um século, nem mesmo isso após a época do nascimento da tragédia. A tragédia, então, tem por meta a catarse, a purgação das paixões. De que paixões, especificamente? Do temor e da piedade. Né? Uma catarse dessas duas paixões, né? Do temor e da piedade. Então, veja que o temor e a piedade é uma coisa central na própria constituição das tragédias, não só de Antígona. Aí, vocês, primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, o quarto e o quinto parágrafo. Antígona nos faz, com efeito, ver o ponto de vista que define o desejo. Anotemos isso. Que Antígona vai fazer a tragédia de Antígona diz respeito ao desejo. Essa visada se dirige a uma imagem que detém não sei que mistério até aqui não articulado, já que ele fazia os olhos... esse mistério fazia os olhos pestanejar no momento em que se olhava. Ela tinha um jeito de mexer o olho, né? Que perturbavam as pessoas. Essa imagem está, no entanto, no centro da tragédia, visto que é a imagem fascinante da própria Antígona. Pois bem, sabemos que, para além dos diálogos, né, que vão nos atrair, para além da família e da pátria, para além dos desenvolvimentos moralizadores, é a Antígona que nos fascina, em seu brilho insuportável. Grifem isso, em seu brilho insuportável, naquilo que ela tem que nos retém e, ao mesmo tempo, nos interdita, no sentido em que isso nos intimida, no que ela tem de desnorteante, essa vítima tão terrivelmente voluntária. Né? Eu não sei se é exatamente uma vítima, né? Essa mulher que faz a própria lei, que desafia o grande outro, o simbólico, ela desafia o campo do humano. Né? O rei, ele encarna, está dizendo para ela, no campo do humano, né, existe, né, você está aqui na cidade de Tebas, né, esse é o campo, o grande outro que você está, e se você descumprir essa lei, e quem descumprir essa lei vai ser morto, a princípio é essa a pena.
Mas eu destaco, ela nos fascina em seu brilho insuportável, e esse brilho insuportável de uma vítima tão terrivelmente voluntária. O brilho dela, ele chega a falar em beleza, porque nos capítulos anteriores, ele relaciona beleza com essa extrapolação do humano. O belo vai definir que o Lacan, o belo, ele vai usar a imagem, isso está, eu não me lembro em qual autor grego, a imagem do belo como um brilho, né? Alguma coisa que brilha diferente. E essa coisa que brilha diferente aqui é Antígona, e ela brilha não exatamente... Em nenhum momento da peça entra em questão, às vezes, nas peças falam que tal figura é extraordinariamente bonita, né? Não é desse belo, né? Sabe-se lá como é Antígona, não tem descrições físicas, né, nessa peça. Mas, né, o belo que faz com que a gente tenha medo, né, mas ao mesmo tempo seja atraído, né? A gente lidar com um brilho insuportável de Antígona. Então, isso é uma coisa importante. Aí a gente vai... Esse brilho tem a ver com a frase que eu li, né, lá na peça, né, essa posição dela, né, ela, que o coro comenta, né, ela é a própria lei de si mesma, né. Na página 312, no terceiro parágrafo, não, no primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, mas vou fazer-lhes imediatamente uma observação. Acharam? Mas vou fazer-lhes imediatamente uma observação. À primeira vista, dos dois protagonistas, que são Creonte e Antígona, reparem bem, primeiro aspecto, que não parece nenhum nem o outro conhecer o temor ou a piedade. E ele falou que o que mobiliza as tragédias, né, são essas duas paixões, o temor e a piedade. Se vocês duvidam disso, é porque não leram Antígona. E como vamos lê-la juntos, penso fazê-los sentir isso de perto. Mas ele tem um segundo aspecto. No segundo aspecto, ele vai, como se assim, se você observar bem, né, a peça até o fim, se você ler até o fim, no segundo aspecto, não é o que parece, mas certo é, né, uma visada superficial parece que os dois não conhecem temor ou piedade. Mas se vocês lerem com atenção, mas certo é que pelo menos um dos dois protagonistas, até o fim, né, da peça, não conhece nem temor nem piedade. É Antígona. Veja como que desconstrói essa imagem de herói como algo assim, né, do bem, do bom, como algo simples assim. Ele está dizendo Creonte, que, né, numa olhada rápida, todo mundo vai ler Creonte como um criminoso, né, o vilão, né, e ela como heroína e tudo mais. A coisa não é bem simples. O Creonte, em dado momento, ele vai temer, né, por exemplo, quando o Tiresias, né, o adverte. Eu li para vocês, o Lacan fala, quando o papai Tiresias o adverte, ele põe o rabinho entre as pernas. Ele vai temer em algum momento, ele vai vacilar, e ele vai ter também piedade. Né, ele vai ter o sentimento de piedade. Antígona não tem sentimento de temor nem de piedade em momento nenhum. É por isso, entre outras coisas, que ela é o verdadeiro herói. Então, o verdadeiro herói para ele é Antígona, porque o herói é definido como alguém que, em momento algum, tem piedade nem temor. Enquanto que, no final, Creonte deixa-se tocar pela piedade. E tem a ver com as perdas que ele vai sofrer, mas ele também tem temor e tem piedade. Isso é uma coisa importante. Só para vocês terem... Não vou nem pegar o texto ali. O Lacan vai destacar um trecho, que é uma conversa da Ismênia, que é a irmã, vê essa coisa de não ter piedade, né? Para ela assumir essa posição que vai em direção ao inumano, aos limites humanos, ela não pode ter temor ou piedade. A Ismênia é a irmã dela. A primeira cena da peça, a Ismênia, ela convoca a Ismênia para as duas irem enterrar o irmão, né? O Polinices.
E a Ismênia vacila, na verdade ela recusa, ela fala, ela defende, ela fala, nós não podemos passar por cima das leis, né? No caso, as leis da cidade e tal, né? É como se ela fosse lacaniana, a gente não pode passar por cima do grande outro. E aí a Antígona fica enfurecida com ela, e a Antígona, de algum modo, não está escrito lá assim, exatamente desse jeito, mas a Antígona vai definir a irmã como vilã. Então, veja que a Antígona, que definição interessante de vilã. Vilã é quem defende a lei, né? A lei da cidade. Você é uma vilã e ela se define, né, ela se coloca do outro lado, ela seria, portanto, um herói porque ela vai cometer um crime, ela vai transgredir, né? O herói transgride, ele comete um crime. Ela está cometendo, né? E aí depois você tem a impressão de que a Ismênia talvez comece a mudar de ideia. A Ismênia fala uma frase bem dúbia, aí ela fala assim, olha a crueldade, ela fala assim, não, se você agora resolver mudar de ideia e resolver me acompanhar, você não vai mais. Eu não quero, né? Eu vou ser condenado à morte, mas né, de um modo decente, e você vai viver essa vida indecente, essa vida inválida de alguém que deixou o próprio irmão permitiu que o próprio irmão não fosse enterrado e resolveu seguir a lei da cidade, cumprir a lei. Num outro momento, quando a Antígona é presa e o guarda chega com ela até o Creonte, a Ismênia está lá também. E o Creonte pergunta para a Ismênia assim, você participou também, né? Foi só a Antígona ou você participou também desse crime? E aí ela fala assim, não, eu também participei. Né? De modo que ela assumindo o crime, ela assumindo o crime, ela sairia dessa condição, né, de viver uma vida indecente, uma vida que, né, e ela se associa, então, ao assumir a culpa, ainda que ela não tenha ido lá enterrar, ela toma o lado da Antígona. Só que a Antígona diz para ela assim, nada disso, você não fez nada comigo, ela fala, palavras para mim nesse momento não valem se não for acompanhada de atos, e não for acompanhada de atos, eu cometi esse crime sozinha, eu vou morrer sozinha, e diz para ela quase que literalmente é isso daqui, ó. Aí ela fala, a Ismênia fala assim, como eu vou viver minha vida sem você, carregando esse... Aí ela fala, você que ama tanto Creonte, fica aí com ele, né? É de uma crueldade tremenda, né? E o Creonte, nesse caso, encarnando o grande... Tirando. Mas aquele que proscreve, né, um membro da família, né, da linhagem, né, a essa condição inaceitável que é um morto que não é sepultado. Então ela é cruel, ela não cede, ela não tem piedade quando se trata de cumprir com aquilo que ela decidiu, né, que ela deseja e bancou fazer, né, como a gente vai ver aqui. O Anderson comentou algumas coisas ali, se você retornar. Deixa eu só ir até a próxima página. Do Platão Eufron. Anderson, quer falar um pouquinho sobre o que você falou dos deuses, seus rituais em relação à piedade? Isso mesmo. É só que essa palavra piedade, não sei, pra gente, antes de eu estudar Platão, eu vi ela como uma pessoa que tem, sei lá, dó de outras pessoas. Mas aí, sei lá, me aproximando de Platão, dá para perceber que essa maneira que é entendida a piedade, né? É mais ou menos isso que eu coloquei aí. Do respeito. Respeito, Tá... piedade, respeito aos deuses e aos rituais religiosos, atitude de reverência. Ele teve uma crise de tosse, ele desligou um pouquinho. Pode tossir e voltar, Anderson, a gente está te esperando. Tá bom. Preocupa não. Mas só uma coisa aqui, é claro, a gente pode discutir, né, de que piedade se trata. O Lacan não faz uma grande
não faz uma grande elucubração sobre isso, mas vamos tomar, né, piedade e medo no sentido, né, mais comum mesmo do termo, porque, quer dizer, o período dos trágicos, né, ele antecede o período platônico. É claro que a gente pode pegar o Platão, usar essa definição do Platão de piedade para pensar uma peça, mesmo ela tendo sido produzida antes do Platão, não tem problema nenhum. Mas aqui vamos pegar piedade no sentido mais ou menos comum. Mas o que o Anderson traz aqui, em Platão, piedade seria respeito aos deuses e aos rituais religiosos, atitude de reverência. Se a gente for por esse lado aí do Platão, Anderson, aí a gente teria que dizer que ela tem piedade, né? Porque ela é reverente, ela vai evocar, ela vai dizer que num dado momento, que ela obedece à lei dos deuses. No fundo, a gente viu que ela obedece uma lei própria, né? Porque ela fala, porque meu irmão é uma questão muito popular. Meu irmão é insubstituível, meus pais estão mortos. Então, é piedade no sentido mais próximo do que a gente tem. Não é bem essa piedade que você descreveu. Quer complementar, Anderson? Bom, Platão ele vai colocar esse contexto, esse jeito, tentando ser o protagonista que defende essa definição de piedade, ele está defendendo uma tese, né? Então, em certa medida, defendendo uma leitura da própria cultura dos gregos de uma ética também, né? Então, Mas tem um sentido de a resposta. Como? Tá cortando o som. Fala o finalzinho de novo, Anderson. Deu uma cortadinha. Fala o finalzinho de novo. Então, tem a defesa de uma tese. Não quer dizer que a fala de Platão já seja a fala que fala por todos os gregos, né? Não, claro, claro. Mas tem uma coisa interessante nessa definição do Platão, se a gente pensar a partir dela, que seria uma atitude de reverência, a piedade, a gente pode dizer que, né, por essa definição também, ela seria impiedosa, porque ela quer cumprir um ritual, né? Um ritual, tem uma atitude de reverência com relação ao ritual, mas só que esse é um ritual que não está autorizado ela a fazer. Então, nesse sentido, ela seria impiedosa porque ela está desobedecendo o mundo dos rituais e da reverência à lei, né? Até no sentido de Platão, dá para interpretá-la como alguém que não tem piedade também. Mas, enfim, nessas cenas, o Lacan destaca nessas cenas aí com a Ismênia, o que ela demonstra é uma crueldade, né? Aí na página 317, na penúltima linha aí, tem um parágrafo que começa a parte 2 do capítulo As Articulações da Peça. Página 317, a penúltima linha. Antígona é a heroína. É aquela que fornece a via dos deuses. É aquela que, traduzindo do grego, é feita mais para o amor do que para o ódio. Ela se define assim, né, mais para o amor do que para o ódio, mas, no entanto, com a Ismênia, ela é mais para o ódio do que para o amor, né? Na medida que a Ismênia não consentiu, né, em cometer, né, a transgressão juntamente com ela, a irmã, para ela, não existe mais, né? Aí, no primeiro parágrafo do 318, gostaria simplesmente, para introduzi-lo, de fazer algumas observações e, para chegar imediatamente à meta, de dizer-lhes o termo no qual se centra o drama de Antígona, a tragédia de Antígona. Termo repetido 20 vezes. Essa palavra que ele vai colocar aí é repetido 20 vezes, o que num texto tão curto, né, um texto realmente curto, soa como 40 vezes, né? Toda hora essa palavra aparece. O que não impede que se possa também não ler, não prestar atenção nele. Aí ele coloca a palavra grega, eu pesquisei essa palavra grega, e aí eu aprendi com o Google Tradutor que se pronuncia ati.
E aí eu vou ficar falando essa coisa esquisita, ate, porque eu não... Essa ate seria uma espécie de ruína absoluta. Uma ruína... Lembra que eu falei da Tchiké? A Tchiké e a ate estão articulados. Não, Tchiké não, desculpem. Da híbris ou da ubris, né? Que é você transgredir o limite da medida daquilo que é humano. Né? Quando você transgride, quando você se excede, né? Quando você comete a ubris, você corre o risco de ir em direção à ate, que, gente, é porque assim, é difícil, é porque eu fui pesquisar, ruína é muito pouco, assim, porque, sei lá, se alguém perde um dinheiro, né, fica sem dinheiro, já fala que tá na ruína. A gente meio que deu... É ruína num nível, assim, é a máxima desgraça, eu acho que é a palavra que a gente tem que É a última coisa antes de morrer. Não, é um negócio que... É pior que morrer. É pior do que... Isso é uma desgraça que está para além, né, que é o que ela vai experimentar. Isso extrapola todos os limites do humano. De algum modo, a gente pode dizer que a morte, aqui no mundo grego, né, você morre, você é enterrado, sepultado, né, devidamente, e você vai para o mundo dos mortos, né, para o mundo de Hades. E, então, a condição dela, né, que ela vai alcançar, ela está indo em direção à ate. Quer dizer, ela vai cometer uma híbris, ela vai passar de todos os limites do humano. O Lacan dá essa definição de ate, ele está tomando aqui como ultrapassar algo que ultrapassa todos os limites do humano. Essa palavra é insubstituível. Ela designa o limite que a vida humana não poderia transpor por muito tempo. Veja, tem essa nuance que é interessante. Se você ficar nessa situação de ate, você não suporta muito tempo, é insuportável. O texto do coro é significativo e insistente. O coro diz, ectos atas. Eu sei que eu estou pronunciando do jeito que eu acho que é, tá? Do jeito que lê. Para além dessa ate, só se pode passar um tempo muito curto. É lá que a Antígona quer ir, em direção à ate. Não se trata de uma expedição internecedora. Só uma coisa, esse ectos atas, de algum modo, é ir em direção a essa extrapolação do humano, em direção à ate. Eu fui ver ectoatas, no grego moderno, significa assim, ó, tem um jogo de futebol, aí o juiz dá uns acréscimos, né, ultrapassa o limite, né, o tempo regulamentar. Aí, esse tempo regulamentar, no grego atual, se fala ectos atas, né? Mas, enfim, é em direção a ultrapassagem do limite, né, em direção à ate. Então, para além dessa ate, só se pode passar um tempo muito curto, é insuportável, né, e é lá que a Antígona quer ir. Não se trata de uma expedição enternecedora, ele ironizando, né? Vocês têm da própria boca de Antígona o testemunho do ponto em que ela está. Literalmente, ela não aguenta mais. Sua vida não vale a pena de ser vivida, ela vive na memória do drama intolerável daquele a partir do qual surgiu sua linhagem. A linhagem dela é uma série de tragédias, né? Édipo, os irmãos, a Jocasta, né? Enfim. Então, ela vive na memória do drama intolerável daquele a partir do qual surgiu essa linhagem que acaba de se aniquilar sobre a figura de seus dois irmãos. Ela vive no lar de Creonte, submetida à sua lei, e é isso que ela não pode suportar. Só que Creonte aqui encarna a lei enquanto tal. Veja, fala que ela vive esse drama intolerável, né, das várias tragédias, né, que ocorrem à sua linhagem, e essa linhagem acabou de ser aniquilada com os dois irmãos. Né? Édipo está morto, Jocasta está morta, os dois irmãos estão mortos, e aí tem uma coisa curiosa que a Ismênia, a gente pode falar, mas espera aí, mas tem a Ismênia. Duas coisas. Uma, que o Sófocles, depois que a Ismênia, depois que a Antígona fala para a Ismênia, fica aí com Creonte, né? Não venha tentar assumir o crime comigo que você não cometeu. Daí em diante, ele esquece, a peça, né, esquece da Ismênia. Ela não aparece mais na peça. Tem uma série de discussões, né, o que terá sido de Ismênia. Mas uma coisa que a gente pode tomar, quando ela fala que a linhagem ele fala que a linhagem chegou ao fim,
Porque a Ismene, a partir do momento em que ela, né, preferiu seguir a lei da cidade e não sepultar o irmão, ela é tida como morta para... Ela não é mais pertencente à linhagem, ela não é digna mais de ser considerada. E, curiosamente, na peça ela desaparece também. O que são parênteses conclui uma fala do Édipo, no final do Édipo Rei. O Édipo, quando fura os próprios olhos e quer ir embora, ele diz para o Creonte, pode ficar meus filhos aí, porque eles são homens e qualquer pedaço de terra eles sobrevivem, mas as minhas filhas, deixam levá-las comigo, porque pela desgraça delas terem nascido do útero, que eu também nasci, elas não vão poder gerar do próprio útero nenhum descendente. É curioso que o Édipo, ao final do Édipo Rei, ele condena o útero das filhas a não gerar nenhum filho por ele ter nascido do mesmo útero que as filhas nasceram. Então, esse útero do cometimento dessa coisa inaceitável que é o incesto, né? Então é curioso porque no final do Édipo Rei, de algum modo, a gente já tem uma notícia de que a linhagem iria se encerrar do lado das filhas, uma vez que, como a gente estava conversando ontem, nas peças gregas, uma vez que alguém joga uma praga, o oráculo anuncia alguma coisa, é difícil que a coisa não aconteça, né? Sobretudo o vaticínio, né? Uma praga jogada pelo pai, ela é uma coisa muito séria. Né? Ela é uma coisa muito séria. E aí, em Édipo em Colono, o Édipo já morre, né? Ali em Colono, Antígona volta, e ele, antes de morrer, ele joga a segunda praga, que é que os filhos iriam brigar e se matar. Como os filhos estavam brigando já pelo poder, antes de morrer ele diz, né, um matará o outro. Então ele condenou a própria linhagem, ele acha que a própria linhagem não é digna mais de... Então é importante apontar isso, quando o Édipo, ele se casa com a própria mãe, tem filhos, então ele diz que ele condenou Jocasta, que por sua vez se mata. Só que nesse momento ele joga a praga sobre as filhas e logo depois sobre os filhos. Então ele próprio condena a próxima linhagem, os descendentes dele, de encerrarem a descendência ali mesmo. A própria linhagem. A própria linhagem, né? Então meio que não à toa que Édipo é central nesse elemento, que é como se de algum modo o Édipo fosse central nos acontecimentos da sua geração para cima, da sua mãe, da sua geração para baixo e todos os seus descendentes, né? Então, é como se o Édipo fosse um ponto articulador da desgraça de tantos, entende? Sim. E aí, mas aqui então, né, voltando aqui, o que ele está dizendo aqui, né? Que ele está ressaltando aqui, olha, ele usou o termo lá, né? Que eu estou falando do jeito que escreve, ectos atas, que ele define como em direção a ata, em direção ao limite, né, ao deslimite, ultrapassar o limite do humano, né, em direção à ruína, né, absoluta. Ele está dizendo que, né, ela vivia o drama intolerável, né, de ver o desaparecimento da sua linhagem. Ela vivia no lar de Creonte, submetida à sua lei, que é uma coisa que ela não suporta. É uma coisa que ela não pode suportar. E o Lacan diz assim, ela não pode suportar, dirão vocês, depender de um personagem que ela execra. Mas, afinal, por quê? Não tem porquê, entende? Se ela execra, aquilo é inaceitável para ela e ela está carregando esse peso do fim da própria linhagem. Tá. Aí, no penúltimo parágrafo da página 318, no próximo parágrafo, esse diálogo é de uma crueldade excepcional. Que ele comenta aquela conversa, né, com a Ismene ou Ismênia, né, que ele chama de Ismene. Esse diálogo, né, entre que nós lemos aqui, que eu citei aqui, é de uma crueldade excepcional. Ismênia, ele faz observar, escuta, realmente na situação em que estamos, já não temos muita folga, não exageremos, a nossa linhagem já está fodida. Diante disso, Antígona imediatamente dá um pulo. Eu gosto do jeito que o Lacan conta, ela dá um pulo. Agora, sobretudo, não voltes mais atrás, sobre o que acabas de dizer, por mesmo que queiras, sou eu quem não te quer mais. E o termo, não sei como ler isso, ectra, inimizade,
é emitida imediatamente, no que diz respeito às relações com sua irmã, e ao que ela reencontrará no além quando reencontrar seu irmão morto. É como se ela estivesse condenando, nem no mundo dos mortos você será digna mais de, né, de reencontrar o seu irmão, será digna da linhagem mais. Então, aquela, né, que dirá mais tarde, né, que é a Antígona. A Antígona que dirá mais tarde, eu sou feita para partilhar o amor e não o ódio, apresenta-se imediatamente com a palavra de inimizade. Eu acho que vale inimizade, mas é um ódio, né? Ela cancelou, né, completamente a existência da irmã. Mas, Wesley, a gente não poderia dizer aí que Antígona está dizendo assim, sustenta a tua palavra? O jeito do Lacan interpretar, ele interpreta como sendo uma crueldade. Mas, de algum modo, ela está dizendo isso. Só que tem uma coisa, né? Como é uma coisa que a gente vai ver o tempo todo, o coro vai dizer para ela que ela é rígida, intransigente como o pai, como Édipo. Tem uma intransigência aí, né? A crueldade está nessa intransigência. Sustenta a tua palavra, mas a gente pode mudar de ideia e sustentar a palavra, né? A gente pode voltar atrás e sustentar uma outra posição, né? Inclusive, se a gente pensar, né, em processo de análise às vezes tem a ver com isso, né? Em sustentar uma outra coisa. Eu venho sustentando uma outra coisa, ou eu não venho sustentando uma determinada coisa, né? Às vezes o sujeito é convocado a sustentar o desejo. E ele não sustentava e agora mudou de posição, vou sustentar, né? Então, a Ismênia faz um movimento que é assim, que é uma, né, condenar, ela vai ser condenada à morte, é isso que está escrito na decisão do Creonte. Então, não é qualquer coisa, né? Então, na verdade, ela vacila, né? Ela teme, mas uma vez que ela temeu, né, que ela não aderiu imediatamente, isso, né, aí tem uma inflexibilidade que o Lacan considera cruel, né? Pelo menos não é piedosa, né? E depois vai ter um outro momento, né, em que, aqui, ó, ele segue aqui, ó, no parágrafo seguinte: na sequência dos acontecimentos, quando sua irmã tornará a vir em sua direção para partilhar, né, do seu destino, ainda que não tenha cometido a ação proibida, ela, Antígona, repelirá igualmente com uma crueldade e um desprezo que ultrapassam em requinte todos os limites, pois ela lhe diz: fica com Creonte que tanto amas, né? A irmã tenta uma segunda vez, né? E ali quando a irmã diz, eu também sou culpada, ela ia ser condenada à morte, né? E é interessante te lembrar, essa questão da Antígona com a irmã, que toda hora some da história, ela também acontece no final do Édipo Rei para o Édipo em Colono. No final do Édipo Rei, o Édipo, ele quer ir embora levando as filhas, uma coisa meio da repetição mesmo, dessa coisa edípica, né? Deixo meus filhos para trás para você, Creonte, mas me deixa levar as minhas meninas. O Édipo sendo edípico. O Édipo sendo edípico, né? Deixa eu levar minhas meninas, elas são os amores da minha vida, a luz que eu não posso mais ver, e faz lá uma declaração amorosa, quase incestuosa, às filhas, para pedir para levá-las. O Creonte proíbe, diz que ele não vai levar ninguém, que ele vai sozinho, abre a porta para ele ir embora. Mas quando começa a Édipo em Colono, Antígona fugiu para acompanhar o pai, desobedeceu a ordem do Creonte, que era para ficar, e foi. Muito tempo depois que eles já estavam caminhando, aí sim a irmã aparece. E a irmã aparece pedindo para que a Antígona e o pai a perdoassem por não ter ido antes e aceitassem que ela caminhasse com elas. E aqui, já em Édipo em Colono, você vê que a Antígona ela tem uma posição como se ela fosse de algum modo superior à irmã, porque ela não vacilou lá atrás também, entende? O Creonte disse, não vai, e ela foi. A irmã, o Creonte disse, não vai, a irmã obedeceu. Então, a irmã, ela obedece primeiro à lei da cidade. E a Antígona, já em Édipo em Colono, dá notícias de que ela tem uma lei própria, entende? Que a lei da cidade fica em segundo plano. Se isso é bom, se isso é ruim, a questão tem uma coisa aqui em relação de qual é a lei. A lei desse amor entre essa filha e esse pai é maior do que a lei da cidade, do que a lei coletiva, do que a lei do rei, que seria Creonte naquela altura, e em Antígona isso aparece novamente. Então,
Antígona é aquela que não vacila, e a Ismênia é aquela que vacila. Agora, vacilar é um problema, né? Isso que o Wesley, por exemplo, colocou, sustenta um texto, quando eu entro na análise, falo, eu sou assim, né? Eu nasci assim, Gabriela. E aí, depois de um tempo de análise, você constrói um outro texto, ó, que maravilha, e você, então, passa a sustentar esse novo texto. Eu diria que a Ismênia está mais para analisável do que a Antígona, nesse sentido, né? E assim... Oi. Sandra, pode falar. Eu me lembrei da Ana Vicentini, quando ela veio lançar aqui em Fortaleza o livro dela, Metáfora Paterna, ela comentando que ela foi dar uma aula, né? Aí ela disse, hoje a gente vai falar de Antígona. Aí um aluno disse assim, Antigona? Aí eu fiquei pensando assim, essa Antigona, né? Quer dizer, que não abre mão, né? Que acha que o que diz e o que faz, né, é o que é, né? Quer dizer, você, como o Wesley falou, mudar de posição e sustentar essa outra posição, né? Ela fica sempre nessa reta. Agora você vai ver que Lacan vai interpretar essa coisa numa direção aqui, né, do desejo, né, de alguém que banca o desejo no nível assim radical, né? E que, agora, bancar esse desejo, ele vai dizer que a análise tem a ver com levar as pessoas a bancarem, né, os seus desejos autênticos, né? É uma via diferente quando a gente pensa no caso de Antígona. Antígona levou às últimas consequências isso. Ele está dizendo, depois ele vai, é um seminário sobre a ética, né, ele vai dizer que a análise, se a análise trata de levar o sujeito a bancar o próprio desejo, isso não tem a ver com a ética grega, exposta em Aristóteles, por exemplo, na Ética Nicômano, que é de a análise não visa o bem, entende? Porque visar o bem, Lacan não diz exatamente assim, o bem, a gente acaba caindo numa espécie de prescrição moral, né? Porque tem aquilo que eu considero bem. O sujeito banca um desejo singular, né? É o de uma outra ordem. Isso não exatamente tem a ver com isso é o melhor para você, isso é bom para você, essa não é a posição do analista, né? Entende? Mas a posição da Antígona é quando a gente pensa, né, que, quer dizer, essa posição de alguém que vai bancar até as últimas consequências, né, o seu desejo, parece que é uma posição pelo menos no caso dela, faça com que ela tenha que abrir mão do medo, ela não pode ter medo nem piedade, né, ela tem que ser muito dura, ela chega a ser cruel, né? Mas não que ela né, claro que vocês entendem isso, ela é uma espécie de modelo agora. Ela é um modelo aqui no plano teórico, para a gente pensar, né, e tudo. Mas Antígona não seria analisável. Não, não. Eu não imagino Antígona num divã, porque ela não titubeia. Não tem dialética, não tem, né? Não... É uma posição absoluta, não importa se isso vai conduzi-la à morte, vai, né? E não importa se existe uma lei coletiva que diz outra coisa, a dela diz isso, inclusive essa coisa de ser senhora da própria lei. Ainda que ela não seja um modelo, mas é assim, né? Inocentemente, mas de algum modo Lacan coloca ela como modelo no seguinte sentido, falando que ela não, né, como que analisa a Antígona, né? Ela seria uma espécie de resultado de alguém que chegou a um resultado de análise, né, o que a análise visa com a sua ética, que é assumir o seu desejo, né, e bancá-lo, né, na sua radicalidade, né? E isso é só para ele vai usar aqui a Antígona porque fica muito claro que não. Ele quer distinguir a ética da psicanálise com a ética aristotélica, né? Que a análise visa o bem. Não, essa história de visar o bem. Ele diz assim, olha, Creonte, né, a gente pode olhar para ele e achar que é um tirano e tudo, mas né, ele está regendo ali a cidade, de alguma hora a gente pode dizer que Creonte é que visa o bem. Então ele fica determinando para as pessoas, olha, tomei tais e tais decisões pelo bem de vocês. Veja como é uma ética perigosa, essa ética de querer o bem do outro, né? E ele está dizendo, com o Antígona, assim, a ética da psicanálise não tem nada a ver com querer o bem do paciente, por exemplo, né? Tá tudo errado se a posição do analista de que não é analista mais. Porque aí seria de uma moralidade, né? Tal qual Aristóteles coloca, ou o que o Creonte acredita que seja o bem para todo mundo.
Sim, né? sim. Aí a gente pensa nos políticos. É. Josi, Oi, Renata, dá para me ouvir? estamos ouvindo bem. Eu não consigo abrir a câmera, meu computador não está funcionando, o Note, não está funcionando a câmera. Eu fico, eu sempre que eu ouço as aulas, eu fico bem assim numa chave moral e numa chave ética, né? E eu acho que a chave ética é que ela se desdobra, né? Inclusive para uma ética que é a ética da psicanálise. Mas aí quando você fala, Renata, que ela vacila, a irmã, né, da Antígona vacila, mas eu acho que ela não vacila diante de qualquer coisa quando eu penso, por exemplo, numa coisa mais coletiva, né? Ela vacila, mas ela vacila em relação à segunda morte do irmão, né? Que é não poder ter... ele é condenado à segunda morte, né? Porque ele não pode ser enterrado. Tá? Então, eu acho que quando o vacilo é um vacilo que não é em relação a qualquer coisa, eu acho que tem um peso, assim, né? Então, às vezes eu fico olhando a Ismênia que ela fica entre a moral, assim, né? De uma culpa que em relação à irmã e a culpa que seria imputada a ela se ela ficasse no lado da Antígona, né? Então, eu acho que é isso uma coisa que me remete, assim. Agora, uma coisa que eu estou também com muita dúvida, e eu acho que eu vou me perdendo aqui nos pensamentos, com relação a que esse gozo do extremo, Wesley, do limite do inumano, por que ele está do lado da Antígona? E não do lado do Creonte, por exemplo, que em algum momento, na peça, se eu não me engano, ele diz, eu sou a Pólice. Né? Então, por que o gozo não está do lado dele, se a gente pensar do ponto de vista da civilização? Assim? Sua pergunta é boa, mas veja só uma coisa. Você vê que tem uma coisa no seminário do Lacan, quando ele entra em Antígona, estou lendo aqui os trechos, vocês podem ler, né? Se vocês não leram, leiam. Vocês vão ver que quando ele entra em Antígona, a conversa muda. Ele vinha falando veja que o parágrafo do Miller relaciona Antígona com isso que você está falando. Uhum. Esse gozo, né, que faz um forçamento dos limites do humano, do simbólico, né? Quando a gente vem ao Lacan, e é por isso que foi bom ter vindo ao Lacan, nessa parte do seminário não vai aparecer nenhuma vez a palavra das Jing, a coisa, não aparece mais gozo. Ele pega Antígona, ainda que ela esteja indo em direção a essa palavra grega aí, ati, que é essa ruína inumana, né? E aí, eu acho que é aí que o Miller se apoia para dizer que ela está indo na direção também desse gozo insuportável. Mas o próprio Lacan, é interessante que você tenha levantado isso, porque o próprio Lacan começa a falar de desejo. Né? Ela vira um paradigma aqui para o Lacan de um desejo absolutamente decidido. Né? Esse é meu desejo, é um desejo radical. Né? Ela assume essa posição de eu sou a minha própria lei. Agora, quando você fala do Creonte, aí tem uma coisa que é o seguinte, né? O Creonte está autorizado pelo simbólico, pela lei, a decidir, a tomar decisões pela cidade, né? Por quê, né? Ele não tomou o poder o poder dado ao rei, o rei poderia não ser um tirano, mas não era ilegal, né? Não está fora da lei ser um tirano, né? Um rei era legitimado que ele fosse um tirano. E ele assumiu seguindo a ordem correta, né, do que previa a lei. Aliás, tem uma coisa que a Renata estava me contando aqui. A Renata está lá no Édipo, né, na peça O Édipo. O Creonte lá, sabe o que ele diz, Josilane? Ele diz assim, eu não quero... Eu queria ser rei, mas assim, eu não queria ser rei, eu queria as benesses do rei. Mas rei mesmo eu não quero de jeito nenhum, Deus me livre. É quando Laio morre... e o trono fica em aberto, antes do Édipo chegar e o enigma da Esfinge, etc., ficou aquela ideia de que, bom, então Creonte vai ter que assumir aqui o reinado, né? Quando o Édipo aparece, Creonte fica aliviado, né? Porque ele continua, então, vivendo no palácio, tendo todas as benesses. O que interessa é o luxo, né? Ele queria o bem bom, mas ele não queria a desgraça de ser o rei, porque ser o rei implica em uma vida terrível, na verdade. Ele fala assim, eu queria viver como um rei, não ser um rei.
E aí, quando, então, o Édipo assume, depois, quando o Édipo vai embora, são os filhos do Édipo que assumem. O Wesley explicou, né, que eles se matam e ele só assume quando não tem uma opção mesmo. E aí a lei, acho que é essa coisa importante, a lei diz que quem deve assumir a posição de rei é o homem, né, e o homem mais próximo, em termos de parentesco, de Édipo, e o homem vivo, né, mais próximo parentalmente, né, do ponto de vista do parentesco, é Creonte. É irmão da Jocasta. Irmão da Jocasta. Então, assim, o que dá para dizer, Josilane, é que esse lugar, o simbólico, o grande outro que opera, que deu a ele esse lugar, né? Em Tebas, ele é o rei. E o rei não precisa, né, não é obrigatório que o rei seja tirânico. Ele poderia ser um rei que ouve os clamores, né, que ouve a cidade. E a gente vai ver, sempre tem um problema, na verdade. Os tiranos, eles, ao não ouvir a cidade, eles costumam criar problemas para eles mesmos, né? Nunca ouvi a cidade, né? Não sei se eu respondi. Não, respondeu. Eu acho que sim. Acho que a gente vai caminhando. Eu sempre, não sei, eu tenho uma imagem de uma Antígona meio assim. O Édipo que fura os olhos e a Antígona aquela que vai em direção, ela quer ver, né? Ela vai, né? Então, assim, eu acho que tem. Ixi, congelou. Falhou? Não, tá falando, pode falar. Tá normal para gente. Então, eu acho que tem uma virada aí. Então, eu acho que eu perdi. Talvez seja isso. Eu acho que eu perdi essa virada, porque você falou que quando no seminário aí já não tem mais a palavra das Jing, né? Mas veja você, o parágrafo do Miller, que eu até li aqui no começo, na página 14, ele se autoriza a fazer essa relação, ainda que não tenha no Lacan, né, falando desse gozo. Vou ler aqui, não precisa, se vocês quiserem voltar lá, mas não precisa. Na página 14. Nesse paradigma onde o gozo é valorizado fora do sistema simbólico, né, do humano, não existe acesso ao gozo senão por um forçamento. Quer dizer que ele é estruturalmente inacessível a não ser por transgressão. Daí o elogio da transgressão heróica e essa população de heróis que começa a invadir o seminário de Lacan. Aliás, a grande figura de Antígona, olha, ele evoca a figura de Antígona nesse contexto do gozo como transgressão, né? Uma aproximação de Da Jing. Aliás, a grande figura de Antígona que aparece aqui em primeiro plano como franqueando, né, liberando a barreira da cidade, da lei, a barreira do belo, para avançar até a zona de horror que o gozo comporta. O Miller se autoriza, né, por conta própria, a fazer essa relação da posição de Antígona com esse gozo, né, com esse gozo irrefreável. Só que né, aí fica, a gente tem que lidar com esse problema aí. O Lacan aborda em outros termos. Né? Então, eu acho que são dois personagens, assim, esses dois protagonistas, na verdade, tem um conflito aí, né, entre os dois, né? Às vezes eu percebo que esse gozo irrefreável parece que está do lado do tirano, né? Mas, enfim, eu acho que a tragédia traz um pouco isso, né? Esse conflito que ele não vai sendo equacionado. Eu acho que pode ser por aí, né? Tem esse conflito nos dois. Eu acho que... Agora tem uma coisa que você falou interessante, você falou assim, né? O Édipo fura os olhos, né? Antígona quer ver. O Édipo, ele sucumbe de algum modo, né? A Antígona, quer dizer, a transgressão dela, né, na medida que a gente está lendo aqui como uma transgressão que vai nos limites do humano, né, nos limites últimos da lei do simbólico, a gente pode dizer que ela suportou que o Édipo não suporta. Né? O Édipo fura os olhos, né? O Daniel escreveu aqui. Antígona, eu tenho essa imagem da Antígona, assim. Sim. O Daniel teve que sair, mas ele escreveu aqui no chat, Antígona me faz pensar em algo sem borda, como algo sem medo de ser, uma sensação de jogar o próprio corpo, por considerar que não tenha nada a perder, quando o poder ou falo, relacionando aí os homens da história, o Creonte, quem pode assumir o poder, o Édipo, inclusive, parece estar do lado dela, todos partem em questionamento, mas quando está em mãos de homens que ninguém abre discussão, Antígona remonta a algo insuportável, por que não se permitir ser controlado, capturado ou tentativa de... E aí cortou. Mas tem alguma coisa que a Antígona realmente ela ultrapassa o ponto que o Édipo vai até um ponto,
ele barra em algum ponto e ela segue adiante, o Creonte barra em algum ponto, de fato parece que ela ultrapassa o limite do simbólico. Tem até uma coisa, uma das falas da Ismênia, que vai deixar ela possessa, a Ismênia, quando ela vacila, né, e ela diz assim, ela oscila, ela vacila, e ela diz assim, mas como nós vamos desrespeitar a cidade, quer dizer, a lei da cidade? E, além do mais, ela diz algo assim, bem próximo disso, né? O poder nesse lugar e da lei é dos homens, né? Então, a gente pode dizer que a Antígona fica possessa. Antígona, dentre outras coisas, né, é uma ótima personagem, né? Deve ter estudos aí do campo do feminismo, né? Porque ela questiona o poder, e o poder, como define a Ismênia, é um poder dos homens, tanto que não é a Ismênia nem a Antígona que assume o trono, né? Depois né, primeiro seriam os irmãos, né, assumir o trono, e depois assume o homem, né, que tem o parentesco mais próximo, que é o Creonte. Então, ela fica possessa, inclusive, com essa argumentação de Ismênia, né? Quer dizer, você, como mulher, está se colocando, quer dizer que você vai desrespeitar a lei, e a lei é coisa dos homens, né? Como se, nesse momento, a Ismênia tivesse, inclusive, não é à toa que a frase cruel, né, depois que vai vir da Antígona, que é fica aí com Creonte, né, que tanto amas, né? Quer dizer, essa ordem simbólica, masculina, né, que você decidiu respeitar, fica aí com ela. E é interessante que isso, a gente está no seminário 7, mas se a gente já der um saltinho rápido no 20 e voltar, a questão do gozo fálico e do gozo feminino, né? O gozo feminino como esse gozo que ultrapassa justamente por não ter um significante que o defina, que o limite. Então, de algum modo, Antígona encarna uma Veja que a gente está lendo aqui, né, pela via do desejo, né? Mas a gente pode fazer como Miller e ler pela via desse gozo transgressivo do seminário 7, e é uma via também, ler, né, lá no seminário 20, que ele chama de um outro gozo, né, o gozo feminino como um gozo radical, daria para ler sobre essa ótica também, né? Só um parênteses fofoca também sobre essa aqui, a Antígona é noiva do filho do Creonte. Tá? Não, mas isso é importante, vai chegar o momento, você está fazendo spoiler. Estou fazendo spoiler da novela. Isso é importante aqui para a história, né? Peraí, a gente tinha parado na página 319, né? Fica com Creonte que tanto amas. Vamos seguir aí. Eis aí, portanto, para dar a silhueta do enigma que Antígona nos apresenta, o de um ser desumano, né? Esse é o enigma dela. Ela não para, né, no limite. O Édipo para no limite do humano, né? Mas eu gostei da frase, quem foi a Josilane, né? É uma boa frase, né? O Édipo, diante desse ultrapassamento, né, quando ele toca nessa né, nessa coisa para além do humano, ele fura os olhos. Ela quer ver, né? Ela vai adiante. Isso é muito bom, isso dá um salto lá no seminário 20, Josi. Guarda isso, que é um bom trabalhinho também para escrita. Essa ideia é boa. Eis aí, portanto, para dar silhueta do enigma que Antígona nos apresenta, o de um ser desumano, não um ser humano, um ser desumano. Não a situemos no registro da monstruosidade, pois o que isso significaria de nossa parte? Isso é bom para o coro, presente durante a história inteira, e que num dado momento, após uma dessas réplicas de cortar o fôlego, que são as de Antígona, ela tem uma língua... o coro brada. É engraçado que está aqui, braba, né? No meio da edição está errado, mas o coro brada. Ela é homos. Traduz-se isso como se pode, como inflexível. Quer dizer, literalmente, algo de não civilizado, de cru, né? O termo de crueza corresponde melhor quando é utilizado para se falar dos comedores de carne crua, né? E é uma coisa selvagem, né? É o ponto de vista do coro. O coro, não entende nada disso. Ela é tão homos, tão, né, inflexível quanto seu pai, eis o que ele diz. É engraçado essa crítica do coro, porque ele fala, não vamos falar de uma monstruosidade. O coro não fala de monstruosidade. O coro fala de uma inflexibilidade. Eu não sei se essa crítica... Me parece que o coro está de acordo com a leitura que ele está fazendo, né? Né, esse nível, né, que vai em direção à arte, ao inumano, para além do humano, né?
isso a coloca numa posição inflexível, né? Tanto que ela não vai aceitar que a irmã volte atrás. Não vem com essa de voltar atrás. Né? Que Antígona saia deste modo dos limites humanos, o que isso quer dizer para nós? Senão que seu desejo visa precisamente isto, tem que ser grifado, para além da ate. Eu não entendo muito bem quando ele fala para além da ate, porque eu fiquei pesquisando, e essa ate, até já é, você está para além de tudo, você já passou para além, você já cometeu a híbris, né? Quer dizer, você já ultrapassou as medidas do que é humano, né? A híbris dela é quando ela não recua, né, diante da lei. Então ela já tinha, ela tá em direção à ate, né? Não, ela não está para além da a ate já é para além de tudo, né? O que eu pesquiso, o que ele mesmo num dado momento que ele dá uma definição de ate, que não é exatamente a tradução do dicionário, ele diz assim, a ate é o que está para além do humano, para além de tudo que você possa pensar, né? Mas ele vai usar em alguns momentos para além da ate, né? Para além do humano. E quando ele fala para além da ate, da até, parece que ele está falando que até é humano, para além do humano. Não, mas até já é o para além, né? É a consequência de quando você comete a híbris, ou a ubris. A mesma palavra, ate, serve em atroz. Eu fui atrás no Caldas Aulete, a palavra atroz significa justamente cruel, desumano. Mas acho que o ponto da ate aqui poderia ser bem, né, quando ele fala que poderia ser atroz, e eu vi no Caldas Aulete que no sentido é desumano, né, é um para além do humano, né? Então é o atroz, né? Atrocidade, mas nesse sentido do desumano, do inumano. Trata disso e é o que o coro repete num dado momento de sua intervenção com uma insistência técnica. Aproxima-se ou não se aproxima de ate, e quando se aproxima é em razão de algo que está ligado, no caso, a um começo e a uma cadeia. Qual começo e a cadeia? A da desgraça da família dos Labdácidas, que é o nome do pai do Labdácida, né? O nome do pai do Laio, né? Então ela se aproxima da ate em razão de algo, ela vai, né, se aproxima do inumano em razão de algo que está ligado, no caso, de um começo e a uma cadeia, a da desgraça da família dos Labdácidas. O que ele está sugerindo aqui, se não é a desgraça dos Labdácidas, né, que está o desaparecimento, né, que vai dando o desaparecimento em tantas tragédias seguidas, né, talvez ela não tivesse ido em direção à ate, né, esse impulso em direção, esse desejo tão decidido tem a ver com o fato dessa desgraça e desaparecimento da família dos Labdácidas. Quando dela, né, se começou a se aproximar as coisas, se encadeia em cascata. E o que se encontra no fundo do que ocorre em todos os níveis dessa linhagem diz-nos o texto, uma merimna, que é quase a mesma palavra que mineme, que é memória, né? Mas seria uma mineme com a inflexão de ressentimento. Aí, olha só, ele diz que, né, que essa linhagem está marcada por uma merímina, e que seria uma memória, não, uma persistência na memória, né, mas uma memória com uma conotação de ressentimento. Só que a seguir, né, o Lacan sendo Lacan, mas é muito errado traduzi-lo assim, como ressentimento, né? Pois ressentimento é uma noção psicológica, enquanto que merímina é uma dessas palavras ambíguas entre o subjetivo e o objetivo, que nos dão propriamente falando. Então, merímna é uma dessas palavras ambíguas entre o subjetivo e o objetivo, que nos dão propriamente falando os termos de articulação significante. O merímna dos Labdácidas é o que impele Antígona para as fronteiras da ate, do inumano. Veja, eu não sei se é tão errado traduzir como, né, algo que poderia, sim. Ele está dizendo que, né, no grego tem essa ideia de memória como ressentimento. O ressentimento é uma persistência na memória, né, de uma mágoa, Eu fui ver que a palavra merim, né, ela pode ter
além de ressentimento, ela pode falar de inquietação, poderia falar de uma inquietação que assombra, né, a linhaça dos labidácidas. Pode ser aflição, pode ser uma ansiedade, mas uma ansiedade muito perturbadora. E pode ser uma dor moral. Veja que então, é uma palavra que tem todo um campo semântico que eu acho que todos eles parecem cabíveis, né? Os labidácidas são atravessados por um ressentimento, por uma inquietação, por uma aflição, por uma ansiedade, né, radicalmente perturbadora e por uma dor moral, né? Então, a palavra, talvez o que ele esteja apontando, que ressentimento não dá conta de todo o significado. Mas é por conta dessa merímina, né, uma espécie de uma angústia radical, que assombra a linhagem dos labidácidas, é isso que impele a Antígona para a fronteira da arte, né, a tomada de posição, né, vou bancar esse desejo de ir além do limite do humano, tem a ver com, né, não fosse a merímina dos labidácidas, nessa angústia que assombra a linhagem, talvez ela não tivesse tomado essa posição tão decidida, né, com relação ao desejo dela. Com certeza pode-se traduzir ate por desgraça, até agora há pouco me ocorreu essa palavra, né, que é uma palavra que para nós tem um sentido forte, né, mas isso não tem nada a ver com desgraça. Esse é o sentido certamente atribuído por ela dizer pelos deuses, com certeza implacáveis, que a constituem sem piedade e sem temor. É o que, para fazê-la aparecer a nós no momento de seu ato, dita ao poeta essa imagem fascinante. Uma primeira vez nas trevas, ela foi recobrir o corpo do irmão com uma camada fina de poeira, que o cobre o suficiente para que seja velado à vista. Pois não se pode deixar ostentando na cara do mundo essa podridão, onde os cães e os pássaros vêm arrancar retalhos para levá-los, diz o texto, para os altares, no âmago das cidades, onde vão disseminar ao mesmo tempo o horror e a epidemia. Né? Quer dizer, veja que tem no ato do Creonte, né, porque o Tiresias vai avisá-lo disso. O que você está fazendo não é permitido nem a você, nem aos deuses lá do alto. Só que o Creonte recua. Só que o recuo dele vai dar em merda, né, vai consumar a tragédia. Mas a tragédia para ele, no caso. Mas veja que tem uma coisa aqui, né? O próprio texto evoca até uma coisa de não deixar enterrar os mortos, seria a ver até com espalhar a doença, a podridão, né? Então, o Creonte aí, ele é avisado disso por Tiresias, ele está cometendo uma híbris também, né? De algum modo, ele está excedendo o que cabe a ele como rei. Quer dizer, nem você, como Tiresias diz a ele, nem você, o rei, nem os deuses lá de cima podem tomar tal decisão. Tá. Aí ele na página 321, no último parágrafo, vai tratar justamente disso. Ó, o Creonte, o fato de que o Creonte também comete a híbris, só que ele não vai adiante, né? Ilustração disso, último parágrafo. Após haver bradado que jamais cederia em nada de suas posições de responsável, né? Ele fala a peça inteira que ele não volta atrás. Ele fala isso para todo mundo, inclusive para o filho, porque o filho dele, que é noivo, a Renata deu spoiler, noivo da Antígona, o filho dele defende a Antígona. O filho dele fala para ele que o seu ato é desmedido, você está cometendo a híbris. E aí, o que ele fala para o filho? Ele fala algo assim, bem debochado, né? E diz assim: você está sendo dominado por uma mulher, né? Não tem nada pior do que ser dominado, né? Ao invés de obedecer à lei, né, você não está atento à lei, que a lei é uma coisa dos homens, né? Na medida que você está colocando em xeque uma decisão do rei, né, você está desrespeitando a lei, que é uma lei
a lei dos patriarcas, a lei né? dos homens. Você tá obedecendo essa mulherzinha aí, ó, você está se rebaixando. O texto é mais bonito do que isso, mas é com esse deboche que ele fala, né? Então ele passa a peça inteira bradando que não vai voltar atrás, né? Ele é o rei. Creonte, quando o papai Tireses lhe deu bastante bronca, eu acho engraçado o jeito que ele narra, começa a ter medo. Lembra que ele disse que Antígono não sente medo nem piedade. Quando o papai Tireses briga com ele, aí ele começa a ter medo. No campo simbólico, há medo e há piedade. Sim. Ele diz, então, ao coro, no entanto, não é preciso que eu ceda? Ele pergunta para o coro, né? O coro, ele tem um diálogo ali com o coro. Ele o diz em termos que, do ponto de vista que lhes desenvolvo, são de uma extraordinária precisão, pois a ate vem ainda aí com uma oportunidade particular. A ate que é ir para o inumano, ele está falando que a ate vem com oportunidade particular, porque uma vez que o Tiresias o advertiu, que ele está indo em direção à ate, que ele cometeu híbris, ele recua. Ao recuar, quer dizer, ele não quer chegar a esse campo do inumano, ele não quer chegar às punições, né, de quem comete a híbris. Só que, nesse momento, é claro que ele, se tivesse ido primeiro à tumba é a pedra, a caverna onde está Antígona. Né? Nesse momento, é claro que se ele tivesse primeiro ido à tumba, antes de prestar, enfim, à tarde, as honras fúnebres ao cadáver, o que, contudo, toma tempo, o pior talvez tivesse sido evitado. Olha só, então ele toma uma decisão, quer dizer, ele não quer ir em direção à ate, ele não quer, né, ele quer ceder e ficar dentro da lei, né, dentro do campo do humano, só que o Lacan diz, ele tinha que fazer duas coisas, porque ele estava cometendo a híbris duas vezes. Ele estava cometendo a híbris, diz o Tiresias para ele, a não sepultar um morto, né? E você está cometendo a híbris ao deixar uma viva morta, né? Ela está viva, mas ela está morta. Ela está morta, mas ela está viva. Ela está fora do campo do humano, né? Ele tem que tomar uma decisão, né? E aí diz o Lacan assim, primeiro ele vai cuidar do cadáver. O Lacan até em seguida que fala, ele começa pelo cadáver, dá para entender, ele quer estar em paz, como se diz, com sua consciência. E só depois ele vai até a caverna, a tumba onde está a Antígona. Isso que eu vou contar para vocês. O Lacan, ele tomou essa decisão de interpretar assim, porque na peça ele recua, né? O Creonte recua, aí tem um corte, a próxima cena, ele fala, vou voltar atrás e tal, vou tomar as providências. A próxima cena tem um corte, ele já está lá na tumba da Antígona. Aí o Lacan se deu a liberdade de interpretar que ele foi primeiro cuidar do morto, né, do Polinices, do cadáver. E aí ele chegou tarde demais. Chegou tarde demais por quê? Porque tem esse corte, quando a gente chega lá, o Creonte chega, a gente chega junto com o Creonte, a tumba está aberta, a Antígona está enforcada, ela se enforcou, e o filho dele, que se chama Hemon, está abraçado ao corpo da Antígona aos prantos, né, desesperado. E o pai chega, o Lacan faz uma observação aí, ele faz uma observação interessante, né, quer dizer, é como se tivesse uma espécie, se fosse um filme que a gente estivesse assistindo agora, a gente fala, nossa, teve uma falha de roteiro. Porque essa pedra, né, essa tumba, né, esse lugar que ela está, não é um lugar que você abre facilmente. Senão ela teria aberto e teria ido embora, né? Esse negócio é um negócio sério, você não sai de lá, né? Então, quando corta a cena, e o Lacan diz, você não tem a menor ideia como é que o Hemon foi parar lá dentro, né? E a tumba estava aberta. Mas, enfim, né, para acompanhar o raciocínio, a gente, né, vamos acompanhar a história. Ele chega lá, a Antígona se enforcou, e o Hemon está abraçado, e o Lacan vai dizer que ele está num estado, numa espécie de mania, né, numa coisa maníaca, assim, ele é possesso, né, ele está possuído por ódio. Ele vai em direção ao pai e ele tenta matar o pai foge, consegue fugir, e ele se mata, né? Ele se mata. Então, veja, o Creonte,
queria fugir da punição por ter cometido a híbris, e ele recua. Só que no que ele recua, eu acho que a interpretação do Lacan é bem interessante. Né? Algo deu errado, ele recuou e mesmo assim deu errado. Então eu acho que é verossímil que ele tenha ido cuidar do cadáver primeiro. Né? Isso dá um elemento né, da tragédia assim, irrefreável da história. Porque ao ir ver o cadáver primeiro, ele chega tarde demais e o filho se mata. Então, vamos dizer que ele tá sendo punido pela híbris que ele cometeu, mesmo tendo voltado atrás. Então, o filho se mata, a mulher dele, que se chama Eurídice, a Eurídice fica sabendo... o outro filho dele, ele fica sabendo que morreu na guerra, ele chega em casa e a Eurídice ficou sabendo que um filho morreu na guerra e o outro se matou, e a Eurídice se mata também. Todo mundo se mata. Então, para o Creonte também, vocês estão vendo que, né, a híbris, né, ele recua, então ele não vai cair numa condição... Veja, a situação de vivo-morto é mais radical do que a do homem que perde toda a família. Ela perdeu toda a família e ela é uma viva morta. Ela está fora do humano. Ele está no mundo humano. Ele vai. A peça não continua, mas ele vai sepultar os seus. Né? Tudo vai ocorrer de acordo com o que está previsto, né? Dentro desse campo da cultura grega, né? Do humano ali, concebido pelos gregos. Ele é condenado a uma coisa que foi dita lá atrás durante o texto, que era ficar sozinho. Então, a condenação do Creonte, no final das contas, foi a completa solidão, não sobra ninguém. Ele fica completamente sozinho. O Tiresias diz a ele também, a coisa que um grego tinha mais medo era de umas figuras chamadas eríneas. Isso. Que é curioso porque tem uma tradução, não é uma tradução, elas eram conhecidas também. As eríneas eram assim, você comete um crime, elas vão te perturbar, elas vão... A imagem que eu tenho da Erínia, elas fazem um grito, um negócio insuportável, elas atormentam a mente e a pessoa a vida fica insuportável, né? E muitos, ao serem assolados... Só que, veja, ela não é uma justiça, a justiça de Atena, né? A deusa Atena, que vai julgar, que vai observar a lei. Não, as Eríneas, elas levam uma tormenta, não há julgamento, não há nada, o sujeito é automaticamente condenado e recebe essa punição. Uma coisa que deixa o Creonte com muito medo é que o Tiresias fala para ele, os deuses mandarão as eríneas, né, que é essa culpa insuportável. Né? Então ele recua, as eríneas não aparecem no texto. Você acredita, as eríneas é pior do que a família toda morta. No que ele recua, né, ele não está numa situação como a da Antígona, porque ele recuou. Ele não está nessa situação insuportável que é ser assolado pelas eríneas, mas a família toda está morta. Mas, repito, a morte, né, nesse universo grego, ela está prevista, a morte heróica é uma coisa celebrada, né? O filho que morreu em guerra, certamente, né, seria celebrado, inclusive, a morte heróica. Então, está previsto, ele vai enterrar todos os seus parentes, eles irão para o mundo dos deuses lá de baixo, né? Para Hades e Perséfone, enfim. Mas esse é o desfecho para Creonte. Estourou no tempo? Acabamos o tempo? Acabou. Encerrar. Só um comentário, se o Wesley quer encerrar alguma coisa. Só um parênteses sobre Tiresias, vou deixar só esse. Também um ótimo... Eu ia falar ontem, esqueci. Um ótimo trabalho também de... Só uma coisa. A gente vai voltar da próxima vez... Na página 323, o seminário 7, no último parágrafo. E aí a gente retoma também para os 6 paradigmas do gozo, aí para o próximo. Falta pouco agora. Só um parênteses sobre Tiresias, que eu falei para vocês ontem. Então, o Tiresias, esse adivinho cego, vocês verem que ele participa o tempo todo e ele é consultado o tempo todo. Toda vez que dá merda, chama o Tiresias para o Tiresias dizer por que está dando merda. Mas Tiresias é um personagem muito interessante, outro trabalho legal. Tiresias, ele é um personagem que ele foi homem, foi mulher, voltou a ser homem. É interessante falar sobre sexualidade. E como é que ele ficou cego? Zeus e Hera são casados. E Zeus traía Hera horrores.
E aí Hera, morrendo de ciúme de Zeus... Hera, na verdade. Hera, com ciúme de Zeus, Zeus era galinha pra caramba, saía dando para tudo quanto é lugar. Hera ficava furiosa, porque ela é super correta, super fiel. Ela encarnava assim a mulher, a fidelidade, o casamento, aquela coisa toda. E aí ela foi tirar lá com Zeus, né? Enfim, cobrar do Zeus a infidelidade de Zeus, e aí Zeus falou assim, não, mas você tem que entender que o orgasmo feminino, o gozo feminino, ele vale muito mais do que o masculino, então eu preciso transar 10 vezes mais do que você para poder ter um pouquinho do prazer que você tem. E aí Hera fala, mas você vai vir com essa mesmo? Aí ele fala, quer ver? Vamos chamar Tiresias. Porque o Tiresias tinha experimentado os dois, porque quando ele foi homem, foi mulher, voltou a ser homem, ele tinha experimentado os dois gozos. E aí o Tiresias fala assim, não, Zeus. Mas olha que enrascado, né? O Tiresias já chega no texto, tá, cara? O Tiresias, eu não sei o que é exatamente que ele fala, tipo, ai, entre Zeus e Hera, tô fudido de todo jeito. E aí ele vai no meio de uma briga de casal, não é qualquer briga de casal, Zeus e Hera, Hera, a defensora da família, e Zeus, o galinha mor do Olimpo. Aí o Tiresias fala, então, assim, de fato, né, o gozo masculino, ele é 1/10 parte do gozo feminino. Então, realmente, e aí a conta do Zeus é certa. Mas o raciocínio do Zeus só fala isso. Realmente, o gozo masculino é 1/10 do gozo feminino. E aí a Hera fica possessa, cega Tiresias, e aí Zeus, para pagar a conta com Tiresias, porque ele que enfiou Tiresias nessa enrascada de uma briga de casal, dá ao Tiresias o poder da clarividência. A coisa também tem um outro aspecto. Ela é uma deusa, ela o torna cego, e um deus não pode desfazer o que um outro deus fez. Isso é uma lei, é um negócio acima dos deuses. Como ele não pode desfazer, ele compensa Tiresias dando um outro tipo de visão, né? A visão do E isso, Helena, que você está colocando, é por isso que eu estou falando. Aquele livro que você também sugeriu para todo mundo, eu estou com ele ali em cima, da Patrícia, sobre a questão trans. Então, Tiresias é um personagem muito interessante para a gente pensar essa questão. Muito interessante. Ontem eu fiquei falando do Tiresias, o quanto de coisa dá para pensar a partir do Tiresias, esse é mais um. Esse personagem aí que foi homem, foi mulher, voltou a ser homem e cimentou numa enrascada entre Zeus e Hera. Bom, já estouramos nosso tempo horrores. Beijo para todo mundo. Tchau, a gente se vê daqui 15 dias, tá a data lá no grupo, e a gente termina esse trechinho do Seminário 7 para voltar para o próximo paradigma do gozo. Tudo bem? Obrigada. Tchau. Tchau. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite.